Salve galera, tudo bom? Macro Helpers aqui na área. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouco do nosso AutoHunt, como funciona, como configurar, o que vocês precisam fazer para usar essa ferramenta. Eu tenho o macro aqui aberto, tá? Do lado direito. Vocês têm aqui algumas abas e uma dessas abas é justamente a aba do AutoHunt. Então você clica aqui na aba do AutoHunt, você vai ter algumas configurações aqui. O que vocês precisam fazer? Configura uma hotkey para você conseguir iniciar o AutoHunt, tá? Quando você tiver os steps configurados. Eu gosto de usar a tecla Home e para parar a tecla End. Aí você configura do jeito que você achar melhor. Essa opção aqui de mostrar info, ela habilita essa caixa de texto aqui, ó. Essa caixa de texto ela diz se o AutoHunt está ligado, qual é o step, né? Qual é o passo que o seu AutoHunt está no momento, e uma informação relacionada a quanto de XP você precisa para pegar o próximo level. Se você desativa essa opção, ele não mostra aquela caixa. A outra opção é o mostrar grid. Sempre que você estiver configurando um novo step, você deixa essa opção de mostrar grid ativa, porque ele mostra o seu SQM corretamente. Tá vendo? Então essa informação aqui, ela é muito importante quando você for cadastrar os seus steps, tá bom? Porque assim você sabe exatamente aonde você está clicando. Caso você não tenha isso daqui ativo, a hora que você configura uma hotkey aqui, ó, por exemplo, para você adicionar novos steps, então, por exemplo, eu usei o P. Eu não tenho o mostrar grid ativo. Mas, a hora que eu aperto P, ele ativa automaticamente para mim. Tá? Justamente como você está fazendo as edições, ele ativa isso automaticamente para que você consiga saber o que você está fazendo. Então, eu vou criar aqui um script rapidinho para vocês com algumas das opções. Tem uma outra opção aqui também interessante, ó, ele faz um alerta, um som no seu computador sempre que você receber alguma mensagem no local chat. Eu não vou deixar essa opção aqui ativa no momento, mas durante a execução do macro, se você estiver trabalhando na segunda tela, estiver fazendo alguma coisa no segundo monitor, por exemplo, deixe essa opção ativa, porque se alguém chegar na Hunt e te mandar alguma mensagem, você sabe que tem alguém ali, e aí você abre a tela do jogo rapidinho para responder, e assim evitar um ban desnecessário. Né? Todos os bans que podem acontecer, ninguém ainda foi banido, mas assim, podem acontecer se você for reportado e o GM for lá e te pegar a FK, te pegar a Whey. Então vamos supor que seu boneco está aqui caçando, chega um GM, te manda mensagem, você não responde, depois de 1, 2 minutos ele vai te banir porque você está caçando a FK. Tá? O macro ele não é detectável, mas se alguém te reportar e o GM for lá verificar e você não responder, você vai mamar. Uma configuração muito importante que vocês precisam fazer é aqui, ó, o total de SQMs da tela. A tela, o monitor das pessoas varia, né? Então essa configuração aqui ela é muito importante para vocês fazerem antes de começar a criar o passo a passo do AutoHunt de vocês. Então assim, como que vocês deveriam configurar essas informações de tela? Então o primeiro passo, vocês tiram aqui o zoom, deixa no menor zoom possível, tá? A tela mais afastada possível. E aí vocês vão encostar algum objeto no canto esquerdo da tela de vocês. Então, por exemplo, ó, eu sei que aqui tem essa árvore, eu vou um SQM para o lado, até eu não conseguir ver mais a árvore, e aí eu vou andando para o lado e vou contando quantos SQMs eu tenho. Nesse momento, não é para vocês usarem essa seta amarela, por exemplo, 1, 2, 3, tal, tal, tal. Por quê? A seta ela pode estar errado, entendeu? O tamanho dessa caixinha ela pode estar errado. O tamanho dessa caixa depende da informação que você colocar aqui. Então, sei lá, se eu coloco 20 por 10, ó, como que eu vou contar aqui? Ó? 1, 2, está errado, entendeu? Então é justamente por isso que eu deixei aquela caixa ali que eu deixei aquela árvore ali para eu poder contar quantos SQMs eu tenho corretamente na minha tela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a contar andando para o lado. Então, ó, eu vou começar a andar aqui, eu vou clicar 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, assim, eu tenho 11 SQMs para o lado esquerdo. Isso significa que eu também tenho 11 para o lado direito. Então, 11 com 11, 22. E também tenho o SQM onde o char está. Então, 22 mais 1, 23. Então, eu sei que de largura eu tenho 23 SQMs. Agora, eu preciso contar a altura. Então, eu posso usar essa árvore aqui de novo. Eu vou até onde eu não consegui mais vê-la. Então, ó, esse daqui é o último SQM. E aí eu conto andando para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 9 com 9, 18. Mais o SQM onde o meu char está, 19. Então, nesse momento, eu tenho a minha tela configurada. Então, assim, ó, os SQMs eles estão todos certinhos. Tá vendo? Ó? Se eu deixar o mouse, por exemplo, aqui em cima dessa fissura, ó, ele está certinho, pegando toda o SQM da fissura. E também essa linha vermelha que está aqui em volta do jogo, ó, ela está corretamente posicionada. Antes, quando eu tinha colocado os números errados aqui, a linha vermelha ela não fica certinha, tá vendo? Então aqui com os números corretos, ela fica certinha. Então aqui eu acho que era 19 que eu tinha contado. Não sei se vocês perceberam, mas o meu boneco está atacando sozinho e ele encontrou essa fissura aqui também e veio atacar ela automaticamente. Por que ele veio atacar ela automaticamente? Porque eu deixei essa opção aqui, ó, ativa, matar fissura. E o meu combo também está aqui, ó, no auto-ataque. Então, sempre que aparece algum monstro no meu battle, ele vai atacar. Como é a fissura, além de atacar, ele clica na fissura para conseguir andar até ela. O jogo ele não tem um auto-chase, mas quando é a fissura, ele clica em cima da fissura para ir lá matar ela. Caso a fissura apareça longe da onde você fez a configuração, ele consegue ir até ela para conseguir matar. Foi, matou tudo automaticamente, bem tranquilo. Bom, agora que eu tenho as minhas configurações de tela, as minhas hotkeys todas configuradas, eu vou criar o meu script. Então, a minha primeira ação no jogo vai ser aqui nesse SQM. Então, ó, é sempre com o mouse, tá? Não é andando com o seu personagem, então é com o mouse. Então, eu venho aqui nesse SQM, aperto o botão de adicionar minha hotkey, no caso era o P, para mim, né, o P, e ele abre essa tela. Aqui eu tenho algumas opções. A opção que eu vou usar é andar, e aqui eu posso colocar, ó, parar e atacar. Então eu vou chegar até esse SQM, se no caminho até chegar nesse SQM tiver algum monstro, ele vai parar e atacar. Eu clico aqui, ó, criar step. Ele criou ali o step 1. Se eu coloco o mouse na tela, ó, eu já consigo ver que ele tem uma opção ali cadastrada. Aí eu quero descer nesse buraco. Então eu clico aqui, ó, com o P de novo. Eu vou escolher a opção de mudar de andar. E como que se muda de andar aqui? Andando. Então, crio um step, ele vai mudar de andar andando. Sempre confirme as suas ações fazendo elas manualmente. Então, ó, eu vou clicar aqui nesse buraco para ver se o boneco desce. Então, se ele desceu é porque a minha ação ela também vai funcionar. Aí, quando eu descer nesse buraco, o que eu quero fazer? Eu vou andar até mais ou menos aqui, porque é onde ele consegue lurar mais monstros. Então, eu venho com o mouse até aqui, eu não preciso andar com o meu boneco até aqui, tá? Então, aperto o P de novo, seleciono aqui andar. Eu posso colocar aqui, ó, andar e atacar, porque ele vai ficar andando até aqui e também atacando os monstros. E aí depois aqui logo do lado, eu posso colocar uma opção de parar e atacar. Então o que ele vai fazer aqui? Ele desceu, ele vai vir andando e atacando, como se ele estivesse lurando. E aí aqui, nesse outro, ele para e começa a matar todo mundo. O próximo passo é voltar lá para cima. Então eu deixo o mouse aqui em cima da escada, aperto o P, eu vou mudar de andar, mas dessa vez eu vou apertar o botão direito, que é para conseguir subir ali na escada. De novo, vocês confirmam, né? Então, se eu vim aqui onde ele está, amarelinho, clicar com o botão direito, ele sobe.
Então, se ele subir, é porque o macro também vai conseguir subir. Depois, eu vou colocar um outro step aqui, mais ou menos, para ele andar e atacar. Como eu acabei de descer, talvez não tenha muitos monstros aqui, eu não quero perder muito tempo. Então, eu só vou vir atacando até aqui. Depois, eu venho atacando até aqui de novo. Ele vai conseguir dar alguns ataques, caso tenha algum monstro aqui. Mas o meu objetivo é subir. Então, como que eu subo? Vocês precisam usar o mouse para saber aonde que vocês vão conseguir subir. Então, ó, se eu clicar aqui, ó, ele não sobe, tá vendo? Então, eu tenho que clicar aqui para ele conseguir subir. Então, eu sei que é aqui que sobe. Então, eu deixo o mouse aqui, aperto o P, mudar de andar andando, criar step. Então, ó, eu sei que se eu clicar aqui, ele vai subir. Depois, eu posso ir mais para lá, para ver se tem alguns outros monstros para lurar. Então, para lurar, eu coloco essa opção, andar e atacar. Então, ele vem até aqui. E aí, depois eu coloco um step aqui do lado, de andar, parar e atacar. Então ele vem atacando até aqui o 9, depois no 10 ele para, ataca todo mundo, depois eu quero voltar. Então eu posso aqui andar e atacar, mesmo que não tenha ninguém, não vai ser um problema. E aí depois para descer é esse step aqui, ó. Você pode confirmar apertando o botão para descer. Você pode confirmar apertando o botão para descer. Você volta de novo, aperta o P ali onde ele desce, mudar de andar andando. Que aí o macro ele vai conseguir descer. Depois, se tiver ainda algum outro monstro aqui, eu vou atacar eles andando. Porque o meu objetivo, pelo menos nessa parte aqui do mapa, é chegar até o próximo buraco ali, onde ele tem mais monstros, para fechar uma box maior e conseguir fazer mais experiência. Então eu venho aqui só andando e atacando. Ele vai andando e matando os bichos pelo caminho. Eu vou apertando o P. Lembrem-se que não é onde o seu char está, é o mouse. Tá? Então, ó, coloco outro passo ali. Coloco outro passo aqui. E aí, o que eu posso fazer? Se por acaso eu não tiver matado todos eles até chegar aqui, eu posso colocar um outro passo aqui, ó, de parar e atacar. Então eu vim lurando eles até aqui, a hora que chega aqui, matei todo mundo, depois eu vou descer. Mudar de andar, andando. Então, clico aqui, ele vai descer. Aqui, os monstros, é um lugar pequeno, os monstros eles já estarão por aqui. Então, a única coisa que eu preciso fazer, eu não posso usar o step da escada para atacar, porque eu vou depois usar o step da escada para subir. Então, eu posso colocar um esquema aqui para baixo só, ó. Andar, parar e atacar. Já está todo mundo aqui mesmo. Então, seu boneco vai andar um passo para baixo, vai começar a atacar todo mundo. Caso ele não consiga andar para baixo, já tem algum monstro, ele vai conseguir atacar nesse esquema mesmo assim. E aí depois, para voltar, você vem aqui no esquema da escada, mudar de andar com o botão direito, criar step. Aí ele subiu, eu vou lurar os monstros para lá de novo, então a gente tem que fazer o caminho de volta, andar e atacar. Sempre coloca os steps, uns 4 SQMs, 3, 4 SQMs no máximo. Evita colocar muito ali longe, para que o seu char acabe não se perdendo caso tenha uma fissura. Por exemplo, vamos supor que esse passo 27 aqui, ele estivesse aqui embaixo, mas de repente apareceu uma fissura aqui em cima. Então o que vai acontecer? O seu char ele vai subir até aqui, e aí ele não consegue mais ver o passo 27 que estava lá longe. Depois de matar a fissura, o seu char ele vai ficar uns 3 segundos tentando encontrar onde que ele está. E aí depois ele vai fazer o quê? Ele talvez volte ou para o 18, que é um dos steps mais próximos. Talvez ele volte para o 26, ou talvez ele até volte aqui para o buraco.
Então vamos supor que esse 22 fosse o step mais perto dele nesse caso. Ele ia voltar aqui para o buraco, talvez nem tivesse monstro ainda, e aí ele ia começar a fazer tudo de novo. Então você acaba perdendo um pouco de tempo na sua hunt. No meu caso, como eu coloquei os steps próximos, ó, depois de matar a fissura, ele ia conseguir facilmente voltar aonde ele estava, sem reiniciar. Então essas ações elas acabam fazendo você ganhar um pouco de tempo, caso apareça uma fissura e o seu boneco ele acabe saindo da rota pré-definida. Tá? Então sempre coloca ali uns 3, 4 esquemas de distância ali, no máximo. Então vou criando aqui os steps para ele ir voltando. Por que eu estou configurando para ele voltar? Porque o meu último step ele precisa enxergar o primeiro step para que ele consiga fazer o loop de volta. Então, coloco aqui, criar step. Aliás, ele criou no lugar errado. Se por acaso ele criou no lugar errado, ele criou o step aqui mais ou menos. Quando eu apertei o P, o meu mouse estava mais ou menos aqui na tela. E aí eu acabei adicionando, ele adicionou no lugar errado. Então, o que acontece? Você pode clicar 2 vezes nessa linha e ele vai abrir a parte de alterar, tá? Ó, alterando, tá vendo? Ele tem outras configurações e você pode deletar. Então eu deletei, então ó, do 32 eu quero criar aqui, aperto P, andar e atacar. Aí ele criou aqui o 33, ó. Do 33 eu consigo enxergar o 1, tá vendo? Então com isso o meu script ele está completo. Então a hora que ele termina no 33 ele volta para o 1 e começa a fazer todas as ações novamente. Salvem o script de vocês, né, depois que vocês configurarem. Se vocês erraram alguma coisa no script, vocês podem apertar o P, que é a tecla de adicionar em cima do step que vocês querem alterar. Então, por exemplo, o 33, eu acabei de adicionar ele, eu estou perto dele, eu posso vir aqui apertar o P, ó, ele também abriu a tela de alteração. Então, não quero andar e atacar, sei lá, eu quero mudar de andar aqui. Então você pode alterar o step, ó, ele ficou amarelinho, que é de mudar de andar. Ou se você está longe do step e você não quer andar até lá, você também pode vir até aqui, ó. Falar, eu sei que é o 33 que está errado. Então você pode vir aqui na linha do 33, ó, clicar 2 vezes, e aí vocês vêm aqui na tela de alteração e faz a alteração para a opção que vocês querem, que nesse caso é andar e atacar. Então, alterei ali, a configuração está certa. Agora eu só preciso apertar a tecla Home para ele começar a fazer essa execução sozinho. Então, eu vou apertar a tecla Home. Se vocês observarem aqui, ó, o AutoHunt está on. Eu vou deixar o meu mouse parado e agora ele vai fazer tudo sozinho. Depois que vocês rodarem pelo menos uma vez esse script e verem que ele está realmente funcionando, vocês podem desativar aqui, ó, mostrar grid, para que não fique com todas aquelas informações visuais. Aquelas informações visuais elas são importantes e úteis só quando você está criando os steps, tá? Mas depois que o step está criado, ele não tem valor nenhum. Então você pode deixar ela desativada. Então eu vou deixar ele rodando aqui um pouquinho para vocês verem ele caçando até ele chegar no final do script. Vocês viram? Ele chegou ali no step 33 e ele já conseguiu encontrar o step 1 e continuou. Então, com isso, ele acaba ficando muito mais fluido a execução dele, como se fosse um jogador mesmo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, o nosso canal de comunicação é lá no nosso site. Nós temos uma área de tickets para vocês abrirem. Então vocês podem abrir um ticket lá com as suas dúvidas, sugestões, reclamações, ou então através do nosso Discord. O link do nosso Discord também tem lá no site. Dentro do nosso Discord a gente tem uma área para visitantes, caso você ainda não seja um doador, e nós temos também uma área de suporte, caso você já tenha
a sua licença. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem aí o seu dia e bom jogo a todos.